Existem algumas aulas na trilha Questões do Mundo Contemporâneo. Estou aqui com a plataforma aberta. E nessas primeiras aulas dessa trilha, eu levanto a questão do risco que as famílias estão correndo, do risco que as famílias acabam sendo submetidas quando não criam e não se blindam com o seu próprio sistema. O professor Olavo de Carvalho, há muitos anos, já nos alertava. Ele falava o seguinte: existe um grupo de famílias que dominam o mundo e que formam o império globalista, e são famílias que querem fragilizar as famílias, não as deles, mas as nossas famílias. O livro que você pode ter acesso a isso é este debate maravilhoso entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho, os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Lá ele vai falar deste conglomerado de famílias que se blindou, esse conglomerado de famílias que detém uma quantidade significativa de poder global e que quer fragilizar a civilização ocidental para, uma vez fragilizada, ela ser mais fácil de ser dominada. É claro que houve um despertar nos últimos anos, um despertar conservador. As pessoas saíram da Matrix aqui no Brasil, muito por causa do professor Olavo de Carvalho. Mas nem todas as famílias sólidas, as famílias tradicionais, elas fazem parte do rol globalista. Existem muitas famílias que estão fora desse movimento globalista, mas que mesmo assim nós ouvimos falar há muitos e muitos anos. São famílias tradicionais. Eu tenho aqui em mãos um outro livro chamado O Mundo, uma história através das famílias. Olha o calhamaço. É um livro interessantíssimo que versa sobre a história do mundo, mas pela perspectiva de grandes famílias, de grandes linhagens. Por exemplo, os Romanov, os Médici, os Borgia, os Bonaparte, os Habsburgo, os Bragança, os Roosevelt. Você já ouviu falar de muitas dessas famílias? Ok, mas o que essas famílias têm que as nossas famílias não têm? Já parou para pensar? Bom, poder, claro, poder financeiro, poder de influência, mas isso foi sendo construído de geração após geração, porque os membros dessas famílias foram guardando a tradição, guardando as árvores genealógicas, guardando valores, guardando princípios, guardando virtudes que já desenvolvemos aqui no sistema da vida real, no Educa da Nuca, na trilha ética, moral e escolhas de vida, e que vamos falar muito mais aí para frente. Agora, hoje, nessa aula especificamente, eu queria provocar em você a seguinte reflexão. Você já me viu falando superficialmente sobre este assunto. Eu estou gravando agora na frente de uma grande janela e eu estou vendo aqui a cidade que eu moro, Santos. Ora, eu quase que consigo ver o sistema de leis e de regras que qualquer um de nós está submetido no momento que a gente põe os pés para fora, para a cidade. Sistemas de regras, sistemas de pactos, sistemas de acordos. Ruim com eles, infinitamente pior sem eles. Não tenha dúvida disso. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que o ser humano já fez foi a criação de normas pactuadas para organizar a convivência.
Talvez o primeiro sistema normativo que chegou até nós seja o Código de Hammurabi. Você já deve ter ouvido falar. Hammurabi era um rei da Mesopotâmia e ele estabeleceu um código normativo para, de certa maneira, contornar as tretas que ele tinha que lidar todo dia no seu reinado. Esse Código de Hammurabi chegou até nós e esse livro representa o que o Hammurabi colocou na pedra para tentar mediar conflitos. Agora, depois do Código de Hammurabi, em termos históricos, ora, não podemos esquecer da Bíblia Sagrada. A gente não pode esquecer que Papai do Céu, quando quis ajudar a todos nós a colocar ordem nessa bagunça, ele chamou Moisés, falou: vem cá, meu filho, eu vou te dar aqui algumas leizinhas básicas. Como é que ele deu essas leis, hein? Ele simplesmente bateu um papo com Moisés em cima do monte e falou: ó, eu vou falar para você, você desce lá e fala para a galera. Ele entregou para o Moisés 10 leis em tábuas escritas, os 10 mandamentos, maravilhosamente representados nesse texto sagrado. Ora, Código de Hammurabi, os 10 mandamentos, que mais que te vem à cabeça? Se eu sair aqui agora do meu apartamento, no corredor existem leis, pactos, o regimento do condomínio. Agora olha só que interessante. Esse grande sistema que está aí fora, ele é composto por células que o formam. Células, as menores unidades funcionais da sociedade. A família. Aqui dentro deste apartamento coabitam eu, minha esposa e meu filho. Ora, quais regras que vão reger essa convivência? Somos familiares, nos amamos, mas se nós não pactuarmos, se nós não estabelecermos regras mínimas de convivência, cada um agirá aqui dentro movido pelas suas próprias vísceras, por aquilo que cada um de nós julga ser o correto. Às vezes haverá coincidência deste julgamento entre todos os membros, às vezes não. Os conflitos surgirão. Muitos de nós podemos alimentar o tempo inteiro expectativas. Não, a minha esposa, ela vai entender que isso é correto, mas ela está perspectivizando através de um outro olhar, assim como o meu filho. Quais valores nós vamos valorizar? Quais valores serão importantes para que a gente tenha um olhar um pouco mais claro para as metas, para os objetivos? Quais as ações do cotidiano são importantes para que cada um de nós se habitue a fazer coisas que nos aproximem daquilo que nós estamos almejando? Ora, é uma coisa que eu sempre falo para os meus partilhantes, para as famílias que eu atendo. Se você tivesse oportunidade de me fazer 100 perguntas a respeito da minha vida familiar, o que é importante para mim e para minha família, como que nós gostaríamos de estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, o nome das virtudes que nós tentamos desenvolver e manter vivas aqui dentro de casa. 100 perguntas. Meu filho não está aqui, minha esposa também não. Eu vou respondê-las todas. Saio da nuca, entra minha esposa. Você vai fazer as 100 perguntas para ela, igualzinhas. Eu aposto quase que todas as minhas fichas que a minha esposa vai acertar 90% das questões, em sintonia comigo.
90% das respostas dela serão parecidas ou idênticas às minhas respostas. Meu filho, mais jovem, eu arriscaria que ele acertaria 60%, 70%, que é um índice alto, que é um índice bem significativo. É a tal da unidade familiar, a busca da unidade constante. É claro, nós vamos mudando, nós vamos amadurecendo, os nossos objetivos vão sendo alterados, então a conversa, o diálogo, o repacto é muito importante. Mas voltando, se a família é a primeira unidade social disso que a gente chama de sociedade, não é equivocado dizer que o condomínio é a segunda unidade. Eu saio, eu tenho que conviver com vizinhos, com o zelador, com os ajudantes, com os empregados do prédio. Logo, o prédio, enquanto condomínio, ele tem um sistema normativo escrito, as regras condominiais. Eu saio na rua, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar código de trânsito. Eu desejo fazer uma faculdade, existe um regimento da faculdade, existe um regimento que norteia como é que vai funcionar a minha inserção dentro daquela instituição de ensino superior. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso esperar. Pensemos, por exemplo, na coitada da Constituição da República Federativa do país, né? Tão maltratada nos últimos anos, tão humilhada nos últimos anos, mas nem sempre foi assim. E ela, de certa maneira, organiza a nossa convivência. Estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, códigos de todos os tipos, conselhos de todos os tipos, e daí vem uma pergunta: e a sua família? Onde está o estatuto da família? Hoje, eu confesso para você, a minha família já não tem mais um estatuto. Nós tivemos várias versões. Algumas funcionaram melhor do que outras, outras funcionaram um pouquinho pior. A última versão, inclusive, não falava sobre valores, sobre virtudes, porque isso já está tão tatuado na nossa alma. A questão das virtudes cardeais que nós vamos trabalhar, os valores, o que cada um quer. Todo mundo aqui já é adulto. Meu filho está com 20 anos. Agora, é inegável que ajudou muito. A última versão, ela era simplesmente um sistema de regras, assim, o que pode e o que não pode, na sala, no banheiro, no quarto. E como todo mundo trabalha e tem uma graninha, a gente cobrava no fim do mês uma graninha por cada indivíduo que quebrou um determinado código, um determinado acordo, um determinado pacto. Mas saiba, pense bem, se você tem uma família, esposa, marido, 3 filhos, o que está norteando a convivência? Quais são as obrigações de cada indivíduo dentro do seio familiar? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com famílias quando me procuram em processos de orientação filosófica familiar. Eu já devo ter feito centenas de vezes, ajudado famílias a estabelecer acordos. E olha só que bacana, eu estou aqui com um esboço de estatuto familiar que eu estou ajudando a fazer. Esse esboço de estatuto familiar, como eu acabei de falar, é um esboço, ele está em formação. No começo, o pai e a mãe ficam, caramba, não estou entendendo, mas o que a gente vai colocar ali? Então começamos a trabalhar o que é um princípio da família, o que são valores, o que são virtudes, tudo aquilo que a gente falou, né, na trilha ética, moral e escolhas de vida. E como eu falei, a gente vai voltar a esses assuntos em inúmeras outras aulas. Mas eu queria passar em revista aqui esse pequeno esboço de estatuto. Olha só que bacana. Estatuto da família. E daí eles colocam lá o sobrenome da família. O primeiro item
não poderia deixar de ser princípios, valores e virtudes da família. Missão da família, né? Eles colocam aqui, a ser identificada, estamos trabalhando. Visão de futuro. Eles colocam aqui o que esperam da relação do casal, das crianças, o que eles querem fazer na educação das crianças. O segundo item, culto à verdade. O terceiro, religiosidade, fé e formação cristã. E para cada um desses itens, eles vão elencando o que eles esperam trabalhar enquanto uma metodologia para desenvolvimento da educação dos filhos. Transformar a nossa casa em um lar católico, ter um espaço de oração, rezar em família diariamente, ao acordar, antes das refeições, antes de dormir, ensinar orações, formação cristã, autonomia financeira. O que eles buscam financeiramente? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. O outro item, servir aos meus e à comunidade, a tal da virtude da caridade. Mas o que é isso, afinal de contas? O que é uma caridade? O que é servir os outros? Ligar para os avós, tios, amigos, doar brinquedos e roupas mensalmente, doar dinheiros, bens, serviços comunitários. Outro item, segurança, integridade física e emocional. Olha só que bacana, marido e esposa conversando sobre isso, pactuando, alinhando metas, alinhando os objetivos, estabelecendo papéis, quem vai fazer o quê. Você sabe que um cachorrinho que tem muitos donos, ele morre de fome. Quem é o responsável por dar comida para o cachorrinho? Quem é o responsável por tirar o lixo? Quem é o responsável por dar banho no cachorrinho? Você vai deixando as coisas e daqui a pouco a pia está entulhada de louça, porque não tem ninguém que fala, opa, pera lá, a louça do almoço é minha. Por quê? Porque está aqui, é um pacto, é um acordo que a gente fez. Olha só, saúde, cuidado com o corpo e com a mente. E daí tudo listado, o que eles almejam fazer. Autonomia e desenvolvimento de habilidades. Virtudes a serem cultivadas. Ações a serem praticadas para conquistar os valores. Falaremos disso numa outra ocasião, mas imagine, se você quer que o seu filho seja caridoso, ora, você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo e que está contemplado num estatuto para que meu filho se habitue a ser caridoso? Ora, não espere que seu filho seja caridoso simplesmente porque no Natal você o estimula a doar os seus brinquedinhos. Uma vez por ano? É isso? Uma vez por ano? A caridade ela tem que ser treinada, pelo menos toda semana. A fortaleza, que é uma outra virtude cardeal, como que a gente vai trabalhar a fortaleza e a coragem nos nossos filhos? E daí eles estão colocando aqui propostas de treinamento de fortaleza, de treinamento de caridade, da prudência, da justiça, da temperança, da fé, da esperança, da caridade. Então, olha só que bacana. Hoje, se nós perguntarmos para essa família quais são as virtudes que vocês esperam conceder para os filhos, eles não vão olhar um para o outro, assim, e daí soltar aquela, né? Respeito, honestidade, é sempre isso que o pessoal fala. Nunca pensou nisso profundamente, mas quando arguído, né, vomita as primeiras coisas e as mais básicas que lhe vêm à mente. Respeito, honestidade, família. Não que isso não seja importante, mas você sabe que existem virtudes muito mais importantes do que essas e que se a gente compreender, definir, estudar, todas essas outras virtudes, elas aparecerão porque elas orbitam como pequenos planetas ao redor de grandes estrelas. Então hoje, se eu perguntar para essa família quais são as virtudes que você quer desenvolver em você, fortalecer em você e passar para os teus filhos, eles vão falar, Marcelo, as 4 cardeais e as 3 teologais.
a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, a fé, a esperança e a caridade. Pá! Quais são os valores que vocês estão buscando? E daí, como os valores eles são muito dependentes da singularidade de cada família, os valores vão mudar. Porque tem pessoas que vão valorar determinadas buscas que outras não, mas as virtudes deveriam ser sempre as mesmas. Ora, se Platão já falava sobre isso, se Aristóteles já falava sobre essas virtudes, se Santo Agostinho já falava, se São Tomás de Aquino já falava, se existem toneladas e toneladas e toneladas de escritos, os mais belos escritos versando sobre as virtudes cardeais e teologais, por que a gente vai ficar procurando pelo em ovo? Vamos dar continuidade, olha só que bacana. Eu fiquei muito feliz porque são 20 páginas que eles trabalharam. Estão parindo um documento muito bacana, que depois vai ser encadernado, vai ser entregue para os filhos na medida que os filhos vão crescendo, e os filhos vão coparticipar, porque essa é a primeira versão. O ideal é que o estatuto familiar, a constituição familiar, ela seja revista de tempos em tempos. Organização espiritual, práticas de fé e oração, participação em celebrações religiosas, ensino religioso dos filhos, relações familiares e convivência. Olha que bacana, regras gerais da casa. A tua casa tem regras gerais? E se essas regras são quebradas, quais as consequências que já estão previstas? Ora, não é assim? Se a gente fura um sinal vermelho e um guarda vê, ele não vai criar uma consequência do nada. A consequência está ali. E é bacana nós educarmos os nossos filhos falando, filho, você concorda? Eu posso contar com você? Você vai fazer isso? É o nosso acordo? Então tá valendo, hein? Até um segundo encontro, quando a gente pode repactuar, isso aqui tá valendo. Se não fizer, qual será a consequência? Porque um dos erros dos pais, com sistemas frágeis, sistemas que não são sólidos, primeiro, não ter regra. Segundo, quando algo desagrada aos pais, brigam com os filhos por algo que não foi pactuado previamente. E depois inventam punições. Muitas vezes punições que perdem o senso de proporção. E pior, muitas vezes os pais não conseguem fazer valer aquelas consequências que eles mesmos falaram que os filhos seriam submetidos. Com o tempo, os filhos vão olhando para os pais e falando, é da boca para fora. Dá para fazer qualquer coisa. Eles só falam, eles não sustentam a consequência. Está se identificando? Isso acontece na tua família? Quer parar com isso? Então pense, comece a pensar. Poxa, Marcelo, eu nunca pensei nisso, que tem regra para tudo e aqui em casa não tem. Escrito não tem, pactuado não tem. Como lidamos com conflitos? Olha só que bacana. As reclamações têm que ser efetivas. O que significa uma reclamação efetiva? A rotina e a organização da casa. Olha só que bacana. Moradia, divisão de tarefas, papéis, divisão de tarefas. Moradia e manutenção da casa. Pequenas manutenções, o marido, tá o nome dele aqui. Mobília e utensílios, a esposa. Limpeza geral e lavanderia, supervisão, a esposa. Organização dos cômodos, a esposa. Consultas médicas, a esposa. Controle rigoroso de vacinas de todo mundo, a esposa. Soneca e sono noturno das crianças fica outorgado ao marido. Olha só que bacana, papéis. Os papéis ficam confusos. Às vezes a mãe começa a fazer o papel de pai, o pai começa a fazer papel de mãe. Surgem a todo momento expectativas não validadas, não compreendidas, não supridas, mas aqui as expectativas, elas já têm o quê? Um documento que as contempla. Porque quando tem uma treta aqui em casa, a gente precisa de um mediador da realidade. O mediador da realidade são os acordos. Minha esposa está brava. Meu filho está triste. Eu estou incomodado.
uma treta surgiu, cada um está olhando para um lugar. Quando existe um sistema de regras, minha esposa, meu filho e eu vamos convergir o olhar para um pacto do passado. Fala, então. É verdade, gente. Verdade. Eu assinei isso aqui. Me perdoem. Eu tinha um compromisso. Eu não cumpri isso aqui. Pô, acabou. Começou o período da retratação. Todo mundo converge para cá. Isso é muito interessante. Não é isso que faz uma Constituição? Tem uma treta. O que a Constituição diz? Todo mundo olha para lá. E daí? Educação dos filhos. Pilares da educação, limites e disciplina, regras sobre uso de telas, incentiva a leitura, estudo e brincadeiras, atividades extracurriculares e formação integral, alimentação equilibrada, sono e descanso, atividade física, consultas médicas e tudo isso bem estabelecido. Finanças da família, princípios que orientam nossos gastos, poupança e investimento, mesada ou educação financeira dos filhos, responsabilidade e generosidade. E depois um outro item, tradições e momentos especiais. Olha só, tradições. Manter a tradição para que a família não seja corroída sem tradição. Manter a tradição para que a família consiga se blindar de valores que ela não gosta, de valores que ela não quer comprar, de valores que muitas vezes querem ser impostos lá de fora desse sistema corrupto e escancalhado, né, para a nossa família. Ora, se nós não temos nem dentro da nossa casa certeza do que queremos, para sermos cooptados por essa baderna, é muito mais fácil. Por último aqui, regras de convivência digital, projeto de vida familiar e compromissos e revisão periódica do estatuto. Gente, lindo, lindo. 20 páginas, mas ainda é um esboço. Ainda é um esboço. Mas este é um exemplo de família que está levando muito a sério isso. Muito a sério. E fica aqui o meu convite para você hoje, junto com os teus familiares, conversar sobre isso que eu apresentei aqui. Acredite em mim, isso não vai solucionar todos os teus conflitos, mas vai diminuir sensivelmente as tretas dentro do teu sistema.